Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Hoje, mais um dia, estamos gravando esse vídeo para enviar para vocês. Nós estamos gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 11 de novembro, que é uma data muito especial para nós da Mãe Maria, pois a Mãe Maria foi fundada dia 11 de 11 de 1955 e no dia de hoje, exatamente na quarta-feira, ela está completando 65 anos e também nesse mesmo dia, 8 anos depois, lá em 55, 8 anos depois, era fundada a Casa do Birajara, que hoje está completando, que nessa quarta-feira completou 57 anos. E esta é uma semana de comemorações e de alegria, porque domingo é dia 15 de novembro e a Umbanda completa 112 anos de anunciação. A Umbanda já existia, ela sempre acompanhou o homem, mas ela foi realmente anunciada da forma que ela é praticada hoje pelo Zélio de Moraes em 1908 e nós vamos contar essa história aqui. Hoje o objetivo desta live, dessa transmissão, é contar para vocês, para quem ainda não conhece a história do Zélio Fernandino de Moraes, nós vamos conhecer essa história. E no início da semana, eu estava pensando quem que eu poderia convidar e o nosso amigo André, que vocês vão conhecer agora, postou lá no grupo Amigos do Sete Flechas um material muito feliz, um material muito simples, uma listagem bem resumida assim, de pontos que nos identificam, que identifica a Umbanda, que separa ela das outras religiões que muitas vezes nós somos confundidos. Então, primeiramente, boa noite, André. Gostaria que tu te apresentasse, dissesse teu nome, de onde tu é e que, bem resumidamente assim, tu pudesse fazer uma apresentação para que a gente possa prosseguir. Ok. Primeiramente, estou agradecido de estar aqui por esse convite, me pegou de surpresa. Eu tenho acompanhado o teu grupo, o grupo do Vitor, alguns já me conhecem. Então, assim, meu nome é André Luiz, da Cruz Padilha, sou natural de Canoas, sou aqui do Gracinha, há 50 anos atrás, e atualmente moro em Cachoeirinha, sou casado, tenho 2 filhas, uma filha de 24 anos que mora em Florianópolis, inclusive é umbandista, e deve estar nos assistindo nesse momento. Ela tem um trabalho lindo lá também com a macumbaria, com a Juliana Passos. Quem quiser no YouTube ver, ela canta pontos de Umbanda. É bem interessante, mas uma satisfação de ter uma filha. Que legal. Isso é bom quando a gente tem filhos que seguem bons caminhos. E também tenho uma filha de 11 anos, a Júlia. Sou formado em administração, só para conhecer um pouquinho de mim. E sou também médium de Umbanda. Atualmente não estou vinculado a nenhuma casa, estou na minha casa mesmo, no meu lar, onde eu fiz esse ano um altar. E sou uma pessoa que estuda Umbanda, que gosta de Umbanda e estou me aprofundando. Eu faço o curso de Umbanda na EAD já há 1 ano, então me oportunizou conhecer mais sobre a Umbanda. Só rapidamente, coisas que eu nem sabia. A gente começou a ver quantos autores tinham, quanta história linda, a filosofia, as vertentes, que depois nós vamos entrar. Então é isso, eu estou muito agraciado e agradecido de ter essa oportunidade, convido o Juliano e quero parabenizar então toda a fraternidade da Mãe Maria, o Birajara e a nossa Umbanda pelos 112 anos. Muito obrigado. Que assim seja, André. E eu espero que este seja apenas o início de um longo relacionamento de amizade. Com certeza, espero que sim. Eu aprendi com o meu último chefe, Darcy Dias da Silveira, que a gente deve fazer amigos, E eu acho que hoje é um dia que... Hoje está gravado aqui o dia que começou a nossa amizade. Com certeza. E oficialmente, presencialmente, que nós já nos conhecíamos de forma virtual, E para mim é uma honra, um prazer que tu esteja aqui conosco. Muito obrigado. Nos conhecendo, E tu também me conhecendo, Então, eu quero convidar todos os amigos, todos os irmãos,
a fazer o Pai Nosso de Umbanda conosco. Pai Nosso que estás nos céus, nos mares, nas matas, em todos os mundos habitados. Santificado seja o teu nome pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, o reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas falhas e dai-nos o sublime sentimento do perdão para os que nos ofenderam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Envia, Pai, um raio da tua divina complacência, luz e misericórdia para teus filhos pecadores que aqui labutam pelo bem da humanidade. Nossa irmã, que assim seja. Te peço, Senhor, receba a nossa prece do fundo do nosso coração. Que esta prece possa se transformar num orvalho de luz, num orvalho de saúde material e espiritual a todos os irmãos que estão nos assistindo em seus lares, em especial aos irmãos que sabemos que estão doentes. Que as energias espirituais, que as nossas energias possam ser levadas pelos nossos anjos da guarda, guias e protetores, aos irmãos que estão precisando, transformando essa energia em saúde material e espiritual, em nome de Deus. Saravá. E assim. Salve a Umbanda. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Umbanda é paz e amor, o mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza que nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Salve a Umbanda que Deus criou para a prática da caridade espiritual. Salve nossos guias, nossos mentores espirituais, que eles possam estar ao lado de cada um de nós, nos trazendo força, nos trazendo equilíbrio, nos trazendo amor, nos trazendo saúde, nos trazendo fé para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias. Salve nossos mentores espirituais. Saravá Umbanda. Salve. Então eu vou, hoje, como é aniversário da Mãe Maria, aqui nós somos filhos da Mãe Maria, né? A Mãe Maria leva o nome da nossa casa leva o nome dela, então não tem como nós não saudar essa grande entidade, esse grande terreiro, que completou então, no dia 11 de novembro, 65 anos de existência. Assim saudamos essa preta velha que fundou essa casa e todas as outras casas de Mãe Maria cantando o seu pontinho. Mãe Maria, amanhã é um novo dia, será sempre de alegria e de esplendor. Nós sabemos que a vida é harmonia e por isso viveremos com amor. Nós sabemos que a vida é harmonia e por isso viveremos com amor. Mãe Maria, proteja os seus filhos, viemos lhe pedir com devoção suas bênçãos e paz ao nosso espírito, seu amor
Senhor, em nossos corações. Queremos aprender a ser amigos, queremos aprender a perdoar. Quem dá mais é sempre quem mais ganha. Quem perdoa é quem sabe mais amar. Quem dá mais é sempre quem mais ganha. Quem perdoa é quem sabe mais amar. Salve, Mãe Maria. Salve. E a Senhora continue a nos proteger, nos amparar, nos guiar, nos fazer irmãos de nossos amigos e nossos irmãos, nos ensinando a humildade e a simplicidade. Salve esse grande espírito, esse grande luzeiro. Em comemoração ao aniversário da terreira do Birajara, vamos cantar o pontinho deste caboclo, deste cacique, que tantos anos nos trouxe o seu amor. E hoje, essa casa está completando 57 anos de muita caridade espiritual, de muita caridade, muito amor doado. Eu te peço, Senhor, também como teu filho, tuas bênçãos, tua proteção, cacique Ubirajara. Em tua homenagem cantamos o teu pontinho. Em cima de uma pedra branca, ao lado de um pé de açucena, eu vi o cacique Ubirajara fazendo seu saiote de penas. Em cima de uma pedra branca, ao lado de um pé de açucenas, eu vi o cacique Ubirajara fazendo seu saiote de penas. Ubirajara, auê, auê, Ubirajara, auê, auá, Ubirajara que vem das matas, Ubirajara que vem trabalhar. Ubirajara, auê, auê, Ubirajara, auê, auá, Ubirajara que vem das matas, Ubirajara que vem trabalhar. Salve o cacique Ubirajara. Saravá, meu caboclo. Parabéns a esta casa que completou 57 anos. André, fiquei sabendo que teu caboclo é o caboclo Ubirajara, né? Sim, o Ubirajara, peito de aço, né? Saravá, caboclo. Tu me permite cantar o pontinho? Sim. Aquele que eu cantei pra ti? Vou deixar tu conduzir. Tá certo. Então, eu vou cantar um pontinho que o André disse que recebe um Ubirajara e que ele sabia de uma outra forma o ponto. Ele disse, então eu vou homenagear o teu caboclo cantando o ponto da forma que eu conheço. Só pro pessoal saber, o meu que pena, oi que pena... Que penacho é aquele, né? Daí tu vai me cantar, eu vou dizer o cocar, mas o cocar e o penacho, né, são sinônimos aí, bom, né? Que foi a forma que eu aprendi quando era criança. E diz assim: oi que cocar é aquele, é o cocar de arara, quem rompe a mata virgem, quem rompe a mata virgem é o caboclo Ubirajara. Oi que cocar é aquele, é o cocar de arara, quem rompe a mata virgem, quem rompe a mata virgem é o caboclo Ubirajara. Saravá, todos os Ubirajaras do peito de aço que estejam sempre protegendo seus médiuns e nos ajudando a cumprir com a nossa missão na Umbanda. Viva a Deus. Ok, então tá. Bom, irmãos, antes de nós lermos a história do Zélio, eu quero ler a história do Zélio para vocês, depois o André trouxe um texto muito interessante. Eu quero convidar todos a fazermos uma prece de Cáritas em favor dos irmãos que ainda se encontram hospitalizados, que se encontram adoentados ou que acabaram de desencarnar. Esta semana nós tivemos o desencarne de nossa amiga, nossa irmã de corrente, a Elza, da Terreira de Mãe Maria. Nossos profundos sentimentos a toda a família. E vamos aproveitar esta oração de tanta luz, de tanto amor, que este espírito, o espírito da Elza, e também de todos os amigos que sabemos que estão hospitalizados, eu peço a todos que mentalizem esses irmãos,
que possam orar conosco, imaginando uma luz saindo do nosso peito e que as entidades possam colher essa energia do nosso ectoplasma, do nosso espírito e levar a esses irmãos, tanto aos encarnados como aos desencarnados, como um orvalho de luz, uma chuva de luz, de saúde material e espiritual a estes irmãos. Assim eu convido a todos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre montanha, nós esperamos com os braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pedimos, meu Deus, que o poder desta prece possa chegar a todos os nossos irmãos na forma de luz, para que eles sejam abençoados, para que seus caminhos sejam iluminados, que os doentes recebam saúde, que todos os nossos irmãos possam receber nosso amor na forma desta prece. Saravá. Saravá, que assim seja. Bom, irmãos, está aberto os nossos trabalhos, né? E antes de convidar o André para ler um texto muito interessante que ele nos trouxe, eu quero ler para vocês uma reportagem de uma revista que foi publicada em 1971, chamada Gira de Umbanda. Essa revista eu vou deixar disponível lá no nosso site para download, de um material muito interessante, chamado Origem da Umbanda, confeccionado pelo Padrinho Juruá, um grande médium umbandista que desencarnou em maio. E ele fez uma reunião de documentos históricos assim, muito interessantes. E foi lendo a obra dele que eu descobri essa reportagem de uma pessoa, de uma repórter que entrevistou o Zélio pessoalmente. E nesta obra, nesse livro que eu falei, Origens da Umbanda, do Padrinho Juruá, traz essa reportagem, né, a original ainda batida à máquina. Então eu vou ler, pode ser que tenha às vezes alguma dificuldade na leitura, peço desde já desculpas, porque o texto às vezes tem alguns errinhos mas vou ler para vocês. Começa assim a reportagem que conta a origem da nossa Umbanda. Palavras do Zélio. Na minha família, todos são da Marinha. Almirantes, comandantes, um capitão de mar e guerra, só eu que não sou nada. Comentava, sorrindo Zélio de Moraes, aos amigos que o visitavam nesta manhã ensolarada. E a repórter, antes mesmo de se apresentar, retrucou. Almirantes ilustres, capitães de mar e guerra há muitos, mas médium do caboclo 7 encruzilhadas, porém, é um só. Levantando-se, Zélio, magrinho, de estatura mediana, cabelos grisalhos, fisionomia serena e uma simplicidade sem igual, acolheu-nos, como se nos conhecesse há longos anos. Nesse ambiente cordial, sentindo-me completamente à vontade, possuída de estranho bem-estar,
Esquecendo quase a minha função jornalística, iniciei uma palestra que se prolongaria por várias horas, deixando-me uma impressão inesquecível. Perguntei-lhe como ocorrera a eclosão de sua mediunidade e como se manifestava pela primeira vez o caboclo das 7 encruzilhadas. Abre aspas, Zélio falando. Eu estava paralítico, desenganado pelos médicos. Certo dia, para surpresa de minha família, sentei-me na cama e disse que no dia seguinte estaria curado. Isso foi no dia 14 de novembro de 1908. Eu tinha 18 anos. No dia 15, amanheci bom. Meus pais eram católicos, mas diante desta cura inexplicável, resolveram levar-me à Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro, cujo presidente era o senhor José de Souza. Foi ele mesmo que me chamou para ocupar um lugar à mesa de trabalhos à sua direita. Senti-me deslocado, constrangido, em meio àqueles senhores. E causei logo um pequeno tumulto. Sem saber por quê, em dado momento eu disse, abre aspas, falta uma flor nesta mesa. Vou buscá-la. E apesar da advertência, que não poderia afastar-me, levantei e fui ao jardim e voltei com uma flor e coloquei no centro da mesa. Serenado o ambiente, iniciados os trabalhos, verifiquei que os espíritos que se apresentavam aos videntes como índios e pretos eram convidados a se afastarem. Foi então que, impelido por uma força estranha, levantei-me outra vez e perguntei por que não podiam se manifestar esses espíritos que, embora de aspecto humilde, eram trabalhadores. Estabeleceu-se um debate e um dos videntes, tomando a palavra, indagou. O irmão é um padre jesuíta. Por que fala desta maneira e qual o seu nome? Respondi sem querer. Amanhã estarei na casa deste aparelho, simbolizando a humildade e a igualdade que devem existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem um nome, que seja este. Sou o caboclo das 7 encruzilhadas. Minha família ficou apavorada. No dia seguinte, verdadeira romaria formou-se na rua Floriano Peixoto, onde eu morava no número 30. Parentes desconhecidos, os tios, que eram sacerdotes católicos, e quase todos os membros da Federação Espírita, naturalmente em busca de uma comprovação. O caboclo das 7 encruzilhadas manifestou-se, realizando a primeira sessão de Umbanda, na forma em que, daí para frente, realizaria seus trabalhos. Como primeira prova de sua presença, através do passe, curou um paralítico, entregando a conclusão da cura ao preto velho Pai Antônio, que nesse mesmo dia também se apresentou. Estava assim criada a primeira tenda de Umbanda, que tomou o nome de Nossa Senhora da Piedade, porque assim como a imagem de Maria ampara em seus braços o Filho, seria o amparo de todos que a ela recorressem. O caboclo determinou que as sessões diárias das 8 às 10 da noite e o atendimento seriam gratuitos, obedecendo ao lema dai de graça o que de graça recebeste. Uniforme totalmente branco e sapato branco. Desse dia em diante, já ao amanhecer, havia gente à porta em busca de passes, curas e conselhos. Médiuns que não tinham oportunidade de trabalhar espiritualmente, por só receberem espíritos que se apresentavam como caboclos e pretos, passaram a cooperar nos trabalhos. Outros, considerados portadores de doenças mentais incompreensíveis, revelaram-se médiuns excepcionais de incorporação e transporte. Citando nomes e datas com precisão extraordinária, Zélio de Moraes relata o que foram os primeiros anos de sua atividade mediúnica. 10 anos depois, o caboclo das 7 encruzilhadas iniciou a segunda parte de sua missão, a fundação de 7 templos de Umbanda, e nas reuniões doutrinárias que se realizavam às quintas-feiras,
foi destacando os médiuns que assumiriam a direção destas novas tendas. A primeira com o nome de Nossa Senhora da Conceição e sucessivamente Nossa Senhora da Guia, São Pedro, Santa Bárbara, São Jorge, Oxalá e São Jerônimo. Na época, prossegue Zélio, imperava a feitiçaria. Trabalhava-se muito para o mal através de objetos materiais, aves e animais sacrificados, tudo a preços elevadíssimos. Para combater esses trabalhos de magia, o caboclo trouxe outra entidade, Orixá Malé, que destruía esses malefícios e curava os obsedados. Ainda hoje isso existe. Há quem trabalhe para fazer e desmanchar feitiçarias só para ganhar dinheiro. Mas não há ninguém que possa contar que eu cobrei um tostão pelas curas que se realizavam em nossa casa. Milhares de obsedados, encaminhados, inclusive pelos médicos de hospitais de doentes mentais. E quando apresentavam ao caboclo a relação desses enfermos, ele indicava os que poderiam ser curados espiritualmente. Outros dependiam de tratamento material. Perguntamos então a Zélio a sua opinião sobre o sacrifício de animais, que alguns médiuns fazem na intenção dos orixás. Zélio absteve-se de opinar, limitando-se a dizer: os meus guias nunca mandaram sacrificar animais, nem permitiriam que se cobrasse um centavo pelos trabalhos efetuados. No Espiritismo, não se pode pensar em ganhar dinheiro, deve-se pensar em Deus e no preparo da vida futura. O caboclo das 7 encruzilhadas não adotava atabaques e palmas para marcarem o ritmo dos cânticos, nem objetos de adorno como capacetes, cocares, etc. Quanto ao número de guias, deve ser feita de acordo com os protetores que se manifestam. Para o preto velho, deve-se usar uma guia de preto velho, para o caboclo, uma guia correspondente. É o bastante. Não há necessidade de carregar 10 ou 20 guias no pescoço. E aí segue a reportagem ainda mais adiante. No final tem um trechinho aqui que eu quero retornar, que é uma mensagem deixada pelo Zélio no final da vida. Mas, irmãos, há muitos umbandistas que não conhecem a história do Zélio Fernandino de Moraes, né? Aqui é só uma palhinha, eu trouxe um exemplo, porque essa revista ficou bem famosa. Essa revista foi publicada no Rio de Janeiro, e mais tarde o Ronaldo Linhares, até que tu me mandou um vídeo, né? Ele fala dessa revista porque ele achou na capa da revista escrito "Eu fundei a Umbanda", né? E através desta revista foi que ele foi atrás do Zélio e tornou o Zélio conhecido, porque o Zélio era um desconhecido, né? Isso mostra a humildade da nossa religião. A nossa religião não tem um mártir, não tem uma pessoa santa que entrou em contato com Deus, né? O que é o normal dentro das religiões, né? Nós somos cristãos, nós acreditamos no Cristo, né? Nós somos monoteístas, mas nós não, diferentemente da maioria das religiões, né? Que há assim um ponto marcante. Zélio passou desapercebido no ano de 1908, quando anunciou a Umbanda, né? No início da reportagem ali, talvez tenha faltado alguma palavra, que ele falou na mesa de Kardec, né? Que ele estaria na casa do médium no dia seguinte, às 20 horas, para iniciar um novo rito, uma nova religião, né? E que a sua proposta seria para a caridade, onde poderiam se manifestar as entidades humildes e simples dos caboclos e dos pretos velhos, e que eles não haveria preconceito nesta religião, né? Já, se tu me permitir, eu acho que tu foi feliz em colocar essa parte, que lá no livro do Leal de Souza ele relata isso aí, exatamente esse ponto, que no dia seguinte, às 20 horas, começaria uma nova religião. Exatamente. Acho que foi bem feliz. Acho que a repórter aqui não, né, faltou essa, porque em outros relatos históricos a gente vê isso, né? Em outras reportagens, né? Então, assim iniciou a nossa Umbanda, gente. E eu até, depois lendo esse livro, que eu vou deixar disponível no nosso site, né? Ofereceram ao Zélio nos anos 70 para que
fosse comprado a primeira casa onde ele fez a primeira sessão de Umbanda, né? Para que lá virasse um ponto turístico, né, dos umbandistas, né? E ele se negou, ele não deixou comprarem a casa, né? Porque ele não queria ser um mártir, né? E tampouco gostava de estar nos holofotes, né? Então, eu acho que esta é a principal característica da nossa religião. E é claro que tem muito para se falar da Umbanda. Estamos completando 112 anos de existência, né? Alguns vão dizer, a Umbanda veio da África, né? A Umbanda não veio da África. O que veio da África foram cultos aos orixás. A nossa religião, como diz o Ronaldo Linhares, que é um repórter que entrevistou o Zélio, ele foi atrás do Zélio se perguntando por que a nossa religião tem santos católicos no altar e pratica uma liturgia, né? uma forma de se manifestar, de nós realizarmos o nosso culto, meio afro, meio pajé, meio indígena, né? Então a nossa religião mistura isso, ela mistura a cultura indígena, a cultura dos negros, o espiritismo, porque Zélio estudava o Pentateuco, está no regimento interno da tenda Nossa Senhora da Piedade, no Rio de Janeiro, que é a tenda que o Zélio fundou. Lá eles fazem com que os médiuns estudem o Pentateuco, os 5 livros do Kardec, né? Então, tudo isso é importante. Então, e nós temos essas religiões todas, né? Essas culturas, perdão, influenciam a Umbanda, e a Umbanda é dinâmica, né? Sem falar que nós também temos a presença do secretismo que vem da Igreja Católica, que vem, né, do cristianismo, né? Por que a gente tem nós temos um rosário, por que a gente tem o anjo de guarda, tantas questões que veio de lá, né? Exatamente. Até os negros, né, para poder cultuar a sua fé, eles usaram os santos, né? Quando o senhor de escravo chegava lá na senzala, né? E o próprio esse dono, né, exigia que eles praticassem o catolicismo. Sim. Só que daí uma forma de eles poderem praticar, eles começaram a usar as imagens. Exatamente. Para mostrar para o dono, né, da senzala que eles estavam praticando... Estavam cultuando os santos. Os santos. E não os orixás. Na verdade estavam os orixás, né? Então tá. Gente, para contar um pouquinho sobre características da nossa religião, né? O André aqui postou um material bem curtinho, bem interessante. Eu gostaria que ele lesse para nós, que falasse um pouquinho aí de características da nossa querida Umbanda. De certa forma, o Juliano já falou basicamente a síntese, na verdade, que eu vou ler aqui, né? Já falou mais ou menos as bases da Umbanda, né? É assim, eu primeiramente quero colocar aqui que está nos assistindo, nosso irmão, né, de fé, ou aquelas pessoas que ainda vão ver esse vídeo, né, que aqui a gente não tem interesse algum de tentar codificar a nossa Umbanda, longe disso. Não. E muito menos de profetizar algo, né? Eu, como estou estudando a Umbanda, através da teologia de Umbanda, né, eu me deparei, como eu falei, com muita coisa que eu não imaginava que existia, né? Com tantas vertentes, né? E muitas com pessoas, né, com sábias palavras, com conhecimentos ricos, né? Então vamos lá, o que é Umbanda, né? Isso pelo caboclo das 7 encruzilhadas, e não querendo, mas eu acho que ele foi mais do que feliz. Eu acho que ali até ele meio que codificou as pessoas que não perceberam. A gente, à medida que vai meditando e lendo, né, a gente vai se dando conta que ele disse assim: Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então, olha só, simples, uma coisa simples. Claro que daí outros irmãos vão dizer, mas o quimbundo também, né? Tem uma vertente que o quimbundo, né, que é encontrada muito, né, no dialeto banto, né, pela linha de Angola, pela linha de Congo, Guiné, que vieram lá da África, né? E até dita pelo professor Quintão, né? Que definiu que a Umbanda é a arte de curar, né? A própria palavra
quimbundo, né, Juliano? É curandeiro. Tem essa origem. Tem essa origem. E não está errado. A palavra existe na África. Existe. Quimbundo. Quimbundo, né? Que é curador. Curador, medicina, né? E também dizia até que é ofício dos ocultistas, também tinha isso aí. Também, outros, vamos dizer, mais Diamantino Coelho, né? Lá da tenda, né? Mirim, certo? Foi discutido isso lá no primeiro congresso de Umbanda, tá? Em 1941, e diz ele que existe uma possibilidade, né? Mais remota, da origem, né? Da palavra do orientalismo iniciático, na qual o mantra A-Umbanda representa um alto significado esotérico, tá? E nesse sentido, ele é oriundo do sânscrito, tá? Que quer dizer o limite do ilimitado, ou o princípio divino, luz radiante ou fonte da vida eterna. Há aqueles também que defendem que a Umbanda, né, veio... Aliás, os nossos índios, não podemos esquecer, já falavam no dialeto tupi, que já utilizavam o vocábulo Aumbandan, né? Oriundo do alfabeto adâmico, a qual foi descoberto pelo Marquês Alexandre Saint-Yves, né? E a sua tradução é o conjunto das leis divinas, né? Ou Deus ao nosso lado. Então a gente percebe quanto significado, quanto que a Umbanda ela envolve, né, várias vertentes. Mas eu volto a dizer, eu particularmente me sinto muito mais agraciado quando eu vejo o Caboclo Sete Cruzilhadas na sua simplicidade, através do Pai Zélio, dizer que é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Simples, objetivo, né, como a Umbanda é simples. Agora, seguindo um pouco mais, e eu deixei no material, Juliano, eu até incluí, eu vou até mostrar aqui, ó, eu fiz um mapa mental de mais ou menos sintetizando, né, o significado, as vertentes, e depois, né, vamos deixar para download lá. Download, o pessoal vê, para ter uma ideia que nós temos uma unidade. Depois eu vou chegar nessa parte que vai ficar mais fácil. Bom, e daí? E as ferramentas básicas da Umbanda raiz, que eu chamo, até para evitar, né, para não puxar para o tradicional, para uma esotérica, para uma Umbanda sagrada, eu usei a palavra raiz, né? Então, assim, primeiro ponto que eu coloquei, que eu acho bem importante, que sintetiza muito o que tu falou. Não realizamos sacrifícios de animais, né? Não se faz matança, nós não temos prática, né? Se lá no terreiro do irmão, de outro irmão faz, porque provavelmente tem alguma ligação rito de origem africana, ritos africanos, né? Que a gente respeita, mas nossa vertente, nosso entendimento, Umbanda linha branca, Umbanda do Zélio, nós não praticamos. Não mata animal. O segundo ponto, não cobramos nenhum valor financeiro pelos trabalhos de cura e praticados no terreiro. Por nenhum trabalho? Por nenhum trabalho. Tá? A pessoa chega na casa, bem recebida, é atendido por um caboclo, um preto velho, com uma entidade, e dali ela sai, né? E ela sentindo que realmente recebeu aquela graça, ela vai voltar como acontece. Exatamente. E nada é cobrado. O terceiro ponto, trabalhamos somente para o bem e combatemos o mal através das nossas linhas de trabalho. Se tu entrar num terreiro e pedir pelo mal de alguém, você vai tomar um sermão do caboclo ou do preto velho. Ou não é a nossa Umbanda, né? Nem mesmo, aqui eu vou abrir um parênteses, né? Eu sei que é um tema polêmico, mas nem mesmo os terreiros que trabalham com linha de Exu, né? Se chegar para uma dessas entidades e pedir pelo mal de alguém, você vai tomar um baita puxão de orelha. Né? Então isso não existe. Maldade na Umbanda não existe, não importa a linha. Então, quem faz maldade não é Umbanda, gente. O que existe é uma porção de outras religiões, se dá para assim chamar, ou outros credos que utilizam do nosso nome, utilizam o nome da Umbanda para praticar feitiçaria, para fazer bruxaria, seja o que for. Que é o que nós combatemos, aliás. Por isso que a Umbanda combate. A Umbanda veio para combater isso.
E daí nós temos agora uns detalhes, né? Que como eu coloquei antes, a Umbanda ela tem uma unidade de ritual. Tá? André, o que é unidade de ritual? Toda sessão de Umbanda ela tem uma prece inicial, vai ter ali uma prece de Cáritas, dependendo o Pai Nosso da Umbanda, vai ter ali a defumação, né? Vai ter os pontos iniciais, vai ter a gira, o atendimento, a liturgia, o atendimento, depois vai ter o encerramento. Pode ter alguma variação de uma casa para outra? Pode, mas daí normalmente é esse esqueleto, essa ordem mais ou menos, né, da liturgia do ritual. Tá? Então nós temos essa unidade. Outro detalhe importante que eu vou colocar aqui, os preceitos. Né? Muitas casas orientam os seus médiuns, né, um dia antes, evitar comida pesada, bebida alcoólica, não ter, se é casado, não ter relações sexuais, né, porque ele possa preservar seu corpo bem para outro dia, para que ele realmente possa receber a entidade e trabalhar bem, fazer sua firmeza, seu banho de descarrego, chegar meia hora, uma hora antes na casa, poder ajudar e se preparar. Né? Então isso é importante. Outro detalhe, nós temos fundamentos, né? E nós temos sacramentos. Né? Então isso define muito bem, né, a nossa religião. Tá? Outro detalhe, a Umbanda não é conversionista. Né? Qualquer pessoa pode vir, adentrar a casa, sem precisar primeiro fazer o batismo, se converter para a religião, ser atendida, né, receber o axé, receber a bênção que veio buscar, a orientação que for e sair sem ter nenhum compromisso com a casa. Nenhum compromisso. Então, não precisa trocar de religião para frequentar a Umbanda. Né? Ela pode ser espírita, ela pode ser católica, ela pode ser evangélica, ela pode ser budista, pode ser de qualquer... E não precisa trocar de religião para isso. Exatamente. Pode vir no nosso terreiro, tomar um passe, receber a consulta de um caboclo, de um preto velho e continuar sendo luterano, né? Ou a religião que for, né, André? Sem dúvida, aí a gente percebe uma flexibilidade muito forte da Umbanda nesse sentido, né? Não temos preconceito. E agora tem outros pontos que eu vou listar aqui, né? Então esses seriam os pontos, eu acho, mais fortes, que definem muito bem a Umbanda, tá? E a primeira coisa, então, a Umbanda ela é mediúnica, e não necessariamente precisa ser iniciática, né? Então, a base, o desenvolvimento, o foco é no desenvolvimento. Inicialmente, o médium pode, em 6 meses, 1 ano, estar preparado, como pode levar 5 anos, vai depender da pessoa, né? Da entrega dessa pessoa, do desenvolvimento dela. Tá? Todos nós temos capacidade mediúnica, uns mais, vamos dizer assim, mais presença, né? Outros... Uns ocorrem mais rapidamente, outros não, né? São mais latentes, outros não. Uma outra coisa, às vezes até parece polêmico, né, a gente comentar isso, mas mediunidade é uma coisa e doutrina espírita é outra. Né? Exato. Eu não vou entrar em detalhes, mas nós temos diferenças. Não mas em resumo, eu gostei disso que tu colocou, porque assim, não é estudando ou decorando o Pentateuco, toda a obra do Chico, que eu vou ser que você mais médium do que outro. Exato. Não. Médium é aquele que está no meio, é aquele que dá comunicação à entidade. Até porque a mediunidade ela se processa de várias maneiras, né? Exatamente. Pelo olfato, pela audição, e assim vai, né? Exatamente. Então, eu conheci médiums semi-analfabetos e eram excelentes médiums, maravilhosos médiums, e nunca leram um livro inteiro, André. Até porque a gente trabalha para as almas e não com as almas. Tem uma diferença. Né? É uma religião espiritualista por se comunicar com espíritos. É ritmada pelo som, aí entra a questão. Nós temos vertentes que usam atabaques, Sim. Né? Certo? Palmas, chocalhos, né? Ritos próprios para os seus cultos. E tem terreiros que não usam. Que não usam. Né? É magística, né? Pelo poder de manipular forças e mistérios, e tem como símbolo principal o hexagrama, que é a estrela de 6 pontas. Tá? É uma ciência ancestral, tem metodologia, implica também conhecimento. Né? Mas, como eu coloquei no início, a mediunidade em si, se a pessoa tem, não precisa nada disso. Ela pode começar a trabalhar e fazer a caridade. Por isso que não necessariamente é iniciática. Sim, Iniciáticas, né? Leia-se aí, pessoal,
não é necessariamente uma escola. Você não precisa se formar numa escola para se transformar num médium, né? Então você pode simplesmente passar a frequentar uma casa, que é o mais comum, você tomar um passe e quando vê, você é convidado para entrar para a corrente porque você tem mediunidade e precisa desenvolver, né? E isso não está vinculado a uma absorção de um conhecimento oculto, magístico, profundo. Não, está vinculado a você querer fazer a caridade, isso sim. E um detalhe, né? Permitir a manifestação de todo e qualquer espírito. Eu acho que aquele advento lá do... o advento do caboclo das 7 encruzilhadas, né? Que ele falou assim, estou percebendo que tem aqui a presença de espíritos que não estão, né? Não estão deixando, né? Então aqui, isso na Umbanda, ela permite. Sim. E, voltando a algum malê, para quem diz que o povo do Oriente nunca teve presente ou veio só depois, ele já veio desde o início. Ele faz parte ou não faz do povo? Lá é a entidade lá. É do povo do Oriente. Malaio, Malé. Malé, né? Malé, que é Malê. Malê, né? Entidade que o Zélio recebia. Uns botam com uma circunflexo, outro agudo, mas enfim. Mas, se eu não me engano, é do povo do Oriente ele, né? Interessante, a gente começa a conversar, começa a ver e ver que uma coisa... Tá ligada. Tá ligada, né? Bom, a Umbanda, já falamos que é uma linha de demanda e caridade, né? E a caridade é a virtude que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante, de forma que possamos viver, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso aí está muito vinculado aqui ao nosso amado Oxalá, Jesus Cristo, né? Ele que nos coloca essa lei, essa orientação, né? Então, para ver que a Umbanda não está distante. Ela realmente congrega todas essas ramificações, como tu falou, vem do lado oriental, vem do lado do kardecismo, vem do lado cristão, enfim. A função da Umbanda se aplica no ensino, no resgate e no tratamento de todos os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. A humildade é o elemento transformador e indispensável para a aplicação do fundamento da caridade. Se não tiver humildade dentro do terreiro, o terreiro não vai para frente. Exerce a disciplina, peça fundamental ao progresso espiritual, a persistência, a disciplina, né? A Umbanda não tem propósito de ensinar as entidades, isso eu achei muito legal, e sim educar os médiuns. Exatamente. Né? Disciplinando e se aproximar dos seus chefes de cabeça, né? Dos seus guias, das suas entidades que estão ali, que antes de nascer já fizeram um pacto que precisava aqui um do outro para continuar a sua evolução. Exatamente. Não? A hierarquia imposta no terreiro é tão somente para despertar no íntimo, né, dos seus intencionados a oportunidade de conseguir o aperfeiçoamento pelo seu próprio esforço. Né? Os umbandistas devem se harmonizar em 3 forças: material, mental e espiritual, tornando-se úteis a si mesmos, capazes de fornecerem um ectoplasma saudável aos trabalhos. Então, aí entra o equilíbrio. Né? Se o médium não estiver equilibrado, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, aí entra uma palavra, eu acho que ela está muito no momento que nós estamos vendo, que é a reforma íntima. Eu venho escutando isso aí pelos astrólogos e tudo, e é verdade, a gente está no momento, né, de olhar um pouquinho para dentro, assim, e olhar, né, mais para o meu lado, né, sim, do que para o outro, né, o que eu preciso melhorar. Né? E sem essa reforma íntima, né, como é que a gente vai se doar para o próximo? Como é que, né? Então, o trabalho dentro da Umbanda, o fato de vir aqui, de deixar uma entidade se manifestar e essa entidade ajudar um irmão que está precisando, isso por si só provoca a reforma íntima, porque tudo aquilo que o caboclo vai falar, tudo aquilo que o preto velho vai falar, serve para aquele que está ali ouvindo, mas também serve para o médium, e o médium leva isso para casa, para si mesmo, né? E na intenção de se reformar. Né? Então, a reforma íntima, ela é provocada pelo próprio trabalho das entidades. Porque esse trabalho feito no terreiro depende muito inteiramente de que forma esse médium vive lá fora.
Exatamente. Certo? Se ele não fizer os preceitos, agora puxando a questão dos preceitos, né? Até de ter o costume de ter uma prática de oração em casa, ter um momento com ele, fazer lá uma firmeza para o seu anjo de guarda, fazer um banho de descarrego, né? Se ele só vir para o terreiro e tentar fazer tudo num dia, não vai conseguir. Né? Então é um momento, semana após semana de transformação. Por isso que a gente diz que a gente é médio 24 horas por dia. Exato. E agora vem o último ponto, que daí eu quero fazer um contraponto, Umbanda e Candomblé, que a gente percebe que existe muita, vamos dizer assim, pessoal, Umbanda é Candomblé, ou Candomblé é Umbanda, ou... É tudo uma coisa só. Ou Umbanda não tem fundamento, que a gente percebe que às vezes... Candomblé é muito mais antigo. Né? Que é também uma religião brasileira, né? Certo? A Umbanda e o Candomblé podem ser consideradas religiões irmãs, mas nem por isso são iguais e muito semelhantes. Têm visões diferentes, né? Bem como seus cultos são distintos. Né? No Candomblé não se incorpora egum, mortos ou espíritos, somente orixás. A consulta é através dos búzios aos orixás, não tem incorporação que a pessoa vai lá, né, e faça a consulta de através dos búzios. Né? E tem pessoas que não sabem disso, Juliano. Né? Daí entra o ofício, né, desempenhado pelo pai e pela mãe de santo. E a necessidade sempre da iniciação de longos anos. Aqui, Candomblé, sim, tem uma iniciação que a pessoa de 7 até mais. Né? Mas herdamos do Candomblé os orixás, as firmezas de vela, as guias, fios de conta, defumação, os damacis, os assamentos vibratórios e parte do nosso ritual. Mas na Umbanda não temos, no geral, a camarinha, como também não tem raspagem de cabeça, feitura para um determinado orixá, né? Como ocorre no Candomblé. Mas na Umbanda nós somos preparados, né, para diversas forças vibratórias, linhas de trabalho. Isso é interessante. Né? Bom, agora, Juliano, só para a gente sintetizar um pouquinho, então assim, aquilo que tu falou no início ali, né, da origem da Umbanda, então nós temos o africanismo muito forte, né, o culto dos orixás, trazido pelos escravos, muito representado aqui pelos preto velhos, o cristianismo, né, o sincretismo através do uso das imagens, né, daí temos as orações, os símbolos católicos, né, e dessa forma também podemos afirmar que a Umbanda é cristã. Ela tem muito, né? Nós seguimos muitas orações, né? Até o rosário, né? Os pretos velhos utilizam, o anjo de guarda também nós absorvemos dali. Né? Depois nós temos o indianismo, que tu falou do índio, né? A presença da pagelança e da sabedoria, né? Dessa indígena ancestral toda, né? Que a gente agrega. Depois o espiritismo, né? De Kardec, né, o estudo dos livros dos espíritos, a doutrina espírita em si, né, e o estudo da mediunidade toda, sim, que nós congregamos dali, e por fim o orientalismo, né, que daí vem o estudo, a compreensão, a aplicação dos conceitos como prana, chakra, né. Temos a cultura cigana também, né, em muitos terreiros, se desenvolvendo, crescendo, e demais entidades da linha do Oriente também, sim, muito forte, né, que é uma linha muito ligada à cura. Sim, cura, sim, né? Sim. Muitíssimo. Em síntese, Juliano, e os nossos irmãos estão assistindo, seria essa... Para ver que foi ter rápido, né? Não foi... Não, mas deu bem certinho, deu 1 hora. Isso. Depois a gente podia falar das 7 linhas, lá da origem do Zélio, mas está aqui no material, quem quiser dar uma lida, dar uma refletida, até dos nossos guardiões, alguns conceitos. Sim. Tá? E é isso que nós tínhamos para apresentar, espero que tenham gostado. Né? André, eu queria te agradecer. Essa lista o André postou segunda-feira no grupo e uma relação assim de itens que eu achei bem interessante, né? E nasceu daí o nosso convite de conhecer aí o André e os seus estudos, e acho que sintetiza muito do que é a nossa Umbanda, naquilo que nós realmente praticamos e trabalhamos aqui na terreira, né? Exatamente, né? E claro que de casa para casa sempre haverão variações, né? Tanto filosóficas quanto de práticas, mas o que nós não podemos fugir nunca é a caridade, né?
essa é a nossa máxima. A Umbanda nasceu para a caridade, né? E se tiver fora da caridade, não é Umbanda. Pode chamar de qualquer outra coisa, menos Umbanda. E eu gostaria para encerrar a nossa live de hoje, eu quero ler um texto. Se depois tu me permitir da tua leitura, eu só queria fazer uma mensagenzinha também. Pode falar, tá. Pode falar. Assim, para nós umbandistas, parece, às vezes até passa desapercebido, mas tem uma coisa muito importante para o nosso desenvolvimento, principalmente aqui dentro, para quem teve a oportunidade ou está vinculado a uma casa, participa de uma gira, que é a intuição, né? Então, só, por favor, o significado dela, né? Eu acho importantíssimo, isso é uma coisa que todos nós, 24 horas por dia, nós sempre temos a intuição de alguma coisa. Quando a gente vai fazer, a gente tem uma dúvida, a gente pergunta e vem aquele insight, né? Então, é a faculdade de perceber, discernir ou pressentir coisas, independente do raciocínio ou da análise. Para nós umbandistas, a intuição é a forma que os nossos protetores usam para nos transferir informação. É o canal de comunicação da espiritualidade conosco. Então, valorize a sua intuição. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Linda mensagem. Tá? Valorizem ela. Linda mensagem. Sinta no coração e siga. Tá bom? Que é a mensagem final que eu queria deixar aos irmãos. Eu agradeço. Linda mensagem mesmo. E é isso, né? Com a prática e com a fé, as entidades vêm e, através da intuição, elas falam mesmo com a gente, né? Para encerrar, eu quero ler uma mensagem que foi no aniversário da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade do Zélio, dos últimos aniversários que ele ainda estava encarnado, que a entidade se manifestou, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e ele deixou uma mensagem. E eu quero ler essa mensagem aos senhores, já que estamos falando dos 112 anos da Umbanda. Ele deixou uma mensagem para nós. A mensagem é a seguinte, abre aspas: a Umbanda tem progredido e vai progredir muito. Ainda é preciso haver sinceridade, amor de irmão para irmão, para que a vil moeda não venha a destruir o médium, que será mais tarde expulso, como Jesus expulsou os vendilhões do templo. É preciso estar sempre de prevenção contra os obsessores, que podem atingir o médium. É preciso ter cuidado e haver moral, para que a Umbanda progrida e seja sempre uma Umbanda de humildade, amor e caridade. E é essa a nossa bandeira. Meus irmãos, sede humildes, trazei amor ao coração, para que pela vossa mediunidade possa baixar espíritos superiores. Estejai sempre afinados com as virtudes que Jesus pregou na terra, para que haja boa comunicação e proteção para todo aquele que venha buscar socorro em nossas casas de caridade em todo o Brasil. Tenho uma coisa a vos pedir. Se Jesus veio ao planeta Terra na humilde manjedoura, não foi por acaso. Não foi. Foi o Pai que assim o determinou. Que o nascimento de Jesus, o Espírito que viria traçar à humanidade o caminho de obter a paz, saúde e felicidade. A humildade que ele baixou neste planeta. A estrela que iluminou aquele estábulo, sirva para nós, iluminando nossos espíritos, tirando os escuros da maldade do pensamento. Que Deus perdoe tudo o que tiverdes feito, as maldades que podeis haver pensado, para que a paz possa reinar em vossos corações e em nossos lares. Eu, meus irmãos, como o menor espírito que baixou à terra, mas amigo de todos, numa concentração perfeita dos espíritos que me rodeiam neste momento, peço que eles sintam
a necessidade de cada um de vós, e que ao sairdes deste templo de caridade, encontreis os caminhos abertos, vossos enfermos curados e a saúde para sempre em vossa matéria. Com o meu voto de paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade, sou e sempre serei o humilde caboclo das 7 encruzilhadas. Olha que mensagem bonita, né? Ele nos deixou aí, mas dá para sentir a humildade do texto, né? E esse foi uma das últimas mensagens deixadas pelo caboclo que fundou a nossa religião, que anunciou a nossa religião, melhor dizendo, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouviram, que estiveram conosco, agradecer ao André. Eu estou agradecido por ter vindo aqui essa hoje, oportunidade ímpar aqui, gravar aqui esse vídeo. Muito obrigado. E antes dele ir embora, eu não podia deixar de presentear o nosso amigo André, porque eu sou um defensor, né, fervoroso do Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que todas as terreiras de Umbanda deveriam ter ele como base. E eu sei que muito em breve o André vai ter uma casa, vai fundar uma casa, eu sei disso. E hoje eu presenteio e deixo registrado aqui para meu amigo André, né, que ele, nosso Senhor, possa guiar os teus passos. Obrigado, Juliano. Né? E que aqui esteja o teu código de ética, o código de ética da tua casa, né? Seja esse livrinho, essas palavras deixadas, né, registradas por Allan Kardec, estudadas por Allan Kardec, mas que estuda as máximas do nosso Cristo. E que tu leve daqui hoje esse presente e que o futuro, né, nos reserve aí muitas alegrias. Com certeza, né? E que quem sabe no futuro tu não me convide para a inauguração lá do teu centro. Ele brinca comigo, né? Eu contei com ele desde o ano passado as coisas que estão acontecendo um pouco na minha vida, né? E a espiritualidade realmente, né? Quando ela, né? ela quer. Não, ele tá brincando comigo que eu vou fundar, mas eu estou muito longe disso, né? Eu sou um simples médium, estou em desenvolvimento, tenho muito que aprender. E hoje, nesse dia tão importante que a gente está comemorando aqui, né? A Terreira da Mãe Maria, Terreira do Ibirajara, 112 anos de Umbanda. Estou muito agradecido de ser recebido aqui, muito bem recebido, e receber esse presente que eu, né, me simpatizo e gosto, né? E muito obrigado, né, que nada, pela bênção dos pais e dessa casa maravilhosa ter recebido aqui, que todos vocês possam receber também nos seus lares, nas suas casas, né, a bênção do Pai Oxalá, né, dessa casa, né, dos 7 flechas, a bênção para que possam conduzir sua vida material, espiritual, de acordo com o desejo de cada um, do seu merecimento. Que assim seja. Que Jesus abençoe todos nós. Até a semana que vem. Um grande abraço. Saravá. Saravá.